O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos aproximaram-se e disseram a Jesus: Por que tu falas ao povo em parábolas? Jesus respondeu: Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Pois a pessoa que tem será dado ainda mais, e terá em abundância, mas a pessoa que não tem será tirado até o pouco que tem. É por isso que eu lhes falo em parábolas, porque olhando eles não veem, e ouvindo eles não escutam, nem compreendem. Deste modo, se cumpre neles a profecia de Isaías: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. Porque o coração deste povo se tornou insensível. Eles ouviram com má vontade e fecharam seus olhos, para não ver com os olhos, nem ouvir com os ouvidos, nem compreender com o coração, de modo que se convertam e eu os cure. Felizes sois vós, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Evangelho sejam perdoados nossos pecados. Dando sequência ao trecho do Evangelho que nós ouvimos ontem, da parábola do semeador, hoje nós ouvimos de nosso Senhor Jesus Cristo essa orientação que Ele vai dando aos discípulos, que é, na verdade, mais que uma orientação, uma exortação, para que eles acolham a palavra de Deus com um entusiasmo único, diferenciado. Os discípulos perguntam: Senhor, por que tu falas em parábolas? E Jesus responde: para vocês que abraçaram a fé e que realmente estão buscando, é falado de maneira clara. Mas para os outros que não têm o mesmo interesse, a palavra permanece de uma maneira indecifrável. Por quê? Porque quem não tem vontade de acolher, não acolhe. Aparentemente é como se nosso Senhor recusasse, mas não é verdade. Ele falou para todos. Ele não fez acepção de pessoas, ele não determinou quem deveria estar lá na praia no momento em que ele começou a fazer a pregação. Ele falou na frente de todos, e todos que estavam ali, como ele costuma dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas cada pessoa que estava naquele local, ou cada grupo, tinha uma expectativa diferente em relação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Alguns estavam ali por curiosidade. Outros estavam interessados em alcançar algum milagre. Eram poucos aqueles que realmente estavam com o interesse de aprender uma maneira diferente de viver sobre essa terra. E nós, que estamos hoje participando dessa missa, qual é o nosso interesse ao buscarmos Jesus Cristo? Se é que temos
algum interesse ainda em caminhar seguindo as orientações desse mestre. Como nós o reconhecemos? Me vem muito natural lembrar daquela oração de Jesus, quando ele diz: eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios, aos entendidos, e revelastes aos pequeninos. E quem são os pequeninos? São todos aqueles que acolhem a palavra com simplicidade e que procuram compreendê-la. E hoje a palavra de Deus nos diz, e para quem não tem uma atenção muito grande, essa frase de Jesus: a quem tem será dado ainda mais, e a quem não tem será tirado até o que tem, sempre causa um impacto. Mas nosso Senhor aqui não está falando de dinheiro, não está falando de prestígio, não está falando de fama. Nosso Senhor está falando, sabe do quê? De fé. Está falando da graça. Ele está falando de valores espirituais que nós devemos cultivar e conquistar ao longo da nossa caminhada. Quem tem, receberá ainda mais. E quem não tem, porque não se interessa, até aquele pouco que tem, perderá. Mas não por maldade de Deus, porque Deus não é mau. Vem quase que natural pensarmos que é Deus quem vai tirar. Não é Deus quem tira, somos nós que perdemos. Nós temos que ter essa consciência para poder amadurecer cada dia mais na nossa fé. Interessante a primeira leitura que nós ouvimos hoje, do livro do profeta Jeremias, capítulo 2. A um certo momento, no final da leitura, Deus, pela boca do profeta, diz: 2 pecados cometeu o meu povo. Abandonou-me a mim, fonte de água viva, e preferiu cavar cisternas. Cisternas defeituosas que não podem reter água. O que vocês entendem por essa colocação aqui? Que muitas vezes as pessoas, ou nós, não vamos colocar as pessoas, que parece que nós estamos falando de pessoas aí que não tem nada a ver com a vida da gente. Muitas vezes, nas nossas atitudes, nós agimos assim. Abandonamos a graça de Deus e confiamos só nas nossas forças. Ou então depositamos nossa esperança em pessoas como nós. Esse abandonar a graça de Deus é quando nós fazemos pouco caso da sua palavra, quando não nos importamos em pôr em prática seus ensinamentos, quando não valorizamos a prática da oração, quando fazemos descaso pelos sacramentos. Essa série de atitudes faz com que nós abandonemos o Senhor, que é fonte de água viva. Ele fala assim e é verdade. Somente em Deus nós encontramos essa água viva, transbordante. E aí nos faz lembrar do quê? Daquilo que ele falou para a samaritana. Que aqueles que aderem a ele, uma fonte de água viva jorra de dentro de cada um daqueles que realmente abraçam a fé, acolhem a ele e jorra para a eternidade. E a samaritana diz: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha que voltar aqui, para que eu não tenha sede novamente. Queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus, ela tem uma dinâmica que, se nós entendermos, nós conseguimos dar passos, mas não passos pequenos, passos largos na nossa caminhada espiritual. Olhem a profundidade daquilo que nós ouvimos hoje. O que Jeremias nos adverte para o risco de cavarmos cisternas é a mesma advertência que Jesus faz em relação àqueles que escutam a palavra de Deus e fazem pouco caso. Tem gente que dá muito mais valor à orientação de um ser humano do que à palavra de Deus.
Tem gente que dá muito mais valor a uma outra programação do que parar para participar de uma missa. É interessante como ontem, na parábola, Jesus colocou todas as situações que nós vivemos em nossa vida. Quantas celebrações de missa, quantos momentos de adoração, de louvor nós já vivemos. Mas quanta gente que aproveita de um momento tão especial, aproveita tão pouco, porque se distrai, porque acha que é sempre o mesmo lero-lero, né? Diz assim, lá vem o padre falar a mesma coisa. Será que é a mesma coisa que eu estou falando? Será que é a mesma coisa que eu falei ontem? Acredito que não. Nós avançamos na nossa reflexão. E hoje o Senhor nos diz para que nós tenhamos cuidado. Por quê? Porque as coisas que Ele fala são tão simples que para algumas pessoas não tem sentido. Para quem presta atenção no que o Senhor fala, a parábola do semeador se aplica à vida de cada um de nós. O perigo de acolhermos a palavra com superficialidade, o perigo de não cultivarmos uma vida interior verdadeira e o perigo de caminharmos durante toda uma vida sem fazer progresso algum, sem crescer na fé. Queridos irmãos e irmãs, procuremos olhar para a palavra de Deus. Procuremos identificar quais são as cisternas que nos impedem de ir buscar a água viva, a água verdadeira, cristalina, que é a graça de Deus que é derramada sobre nós. Nós nos acontentamos com tão pouco no que diz respeito à espiritualidade. Quando parte para o lado da materialidade, a gente não se acontenta com muito pouco, não. É por isso que um dos riscos maiores que hoje nós enfrentamos é o da indiferença e o da tibieza. Quantas pessoas que acham que só o gesto de entrar numa igreja e sair já resolveu tudo. Nós temos que viver a nossa fé não só quando entramos na igreja, mas quando entramos no carro para dirigir, quando tomamos a nossa bicicleta para dar umas pedaladas, quando a gente toma o ônibus para ir para algum lugar, quando nós entramos no comércio, quando nós entramos no nosso local de trabalho, quando nós vamos visitar um amigo, quando nós estamos em família. Em todos os lugares nós devemos ter essa consciência de que nós somos cristãos. E a vida do cristão, ela não é feita de pedaços, mas ela tem que ter uma unidade. E essa unidade, ela vai facilitar com que nós acolhamos a palavra de Deus e não cavemos cisternas que não retêm água. Interessante que aquilo que o profeta denuncia, que Deus denuncia pela boca do profeta, é que as cisternas que nós cavamos, achando que são coisas melhores, são defeituosas e não retêm água. Enquanto que se nós buscarmos viver de acordo com os ensinamentos que nosso Deus nos dá, nós teremos a graça de contar com uma fonte de água viva, cristalina, que transborda sempre e que não nos deixa na mão. Queridos irmãos e irmãs, tomemos esse conselho e procuremos progredir na nossa vida espiritual. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.